Olá, bom dia. Estamos juntas mais uma vez, né? Nós estamos aqui na sequência de Efésios, já estamos caminhando para o final. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre o capítulo 5 de Efésios. E aqui hoje eu não vou ler tudo com vocês, que eu sim, muita coisa ele fala, das outras coisas nós já comentamos, mas eu vou me deter só em alguns pontos aqui, até para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Vamos lá, então ele fala assim no primeiro versículo: sigam o exemplo de Deus em tudo quando fizerem, tal como uma criança muito amada imita seu pai. É uma coisa interessante isso, né, que a criança, ela imita a realidade dela. Eu tava lendo isso aqui e me lembrei que quando a gente se converteu, foi pra igreja, né, meus filhos, principalmente as duas mais velhas, a Jéssica e a Geise, elas eram pequenas. E às vezes a gente saía no quintal, elas estavam brincando de culto. Na verdade, elas gostavam de brincar de culto. Elas põiam uns caixotinhos assim, falava que era o púlpito, uma cantava, a outra dançava. E é interessante isso, porque aquilo era a realidade dela. A gente tava sempre na igreja, trabalhava na igreja. E aquilo era a realidade delas. Então elas ficavam imitando aquela realidade, a nossa realidade do dia a dia, né? E da mesma forma nós somos assim, Paulo falando isso, né? Imitem, né? Imitem como uma criança imita. Jesus, ele falava assim, né? Sabe por que você está fazendo isso? Não, eu faço isso porque eu vejo meu pai fazendo, né? Jesus falava isso. Então, da mesma forma somos nós, temos que fazer tudo aquilo que nós vemos o nosso pai fazendo. Então, ele está nos mostrando isso, nos ensinando isso. Então, aqui ele vem falando sobre, né? Fala que, novamente, ele vem reforçando esse tempo, ser sempre cheio de amor, seguir o exemplo de Jesus, que o amor dele foi por amor, que ele se entregou a nós, ele se entregou a Deus por nós, né? E daí ele fala dos pecados, fala assim, não sei, no 3 ele vem falando assim, que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas, né? Então ele vem falando várias coisas acerca disso. No 4 ele fala assim, uma coisa interessante que me veio à memória quando eu estava lendo. Ele fala assim, as histórias sujas, né, dentre outras coisas, falando das histórias sujas, conversa, tipo de conversa inconveniente, as rodinhas, né, aquelas rodinhas que falam às vezes coisas, né, que não convém, que não agrada a Deus, que às vezes não é nem que seja pecado, mas assim, que não convém a nós, hoje em dia, como novas criaturas, né. E ele fala assim, ao invés disso, relembre uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Mas essa questão do agradecidos eu quero compartilhar com vocês. Desde meu marido, assim, desde que eu conheço ele, vai fazer 36 anos de casados, que estamos juntos, eu nunca vi ele acordar de mau humor. Nunca. Muito pelo contrário, ele sempre acorda de bom humor. E eu, há muitos anos atrás, eu acordava de mau humor, irritado, sabe? Assim, uma coisa daquela... Até a alegria dele me irritava quando ele acordava bem. Eu falei, nossa, mas como é que consegue ficar assim logo de manhã, né? E um dia nós fomos para um seminário de libertação, lá em Taubaté, uma cidade perto da onde a gente morava. E até esse seminário era da Igreja Batista da Lagoinha, que inclusive quem estava lá era aquela pastora, não sei se vocês conhecem a pastora Zenete. E ela falou justamente sobre isso. Ela falou assim, tem gente, né, que acorda de mau humor, irritada, né, já nada tá bom, e fala, tem um ditado que fala assim, acordou com a macaca, né. E ela falava assim, não, isso não é macaca não, gente, isso é demônio, né. Aquilo, você leva um choque, né, por quê? Aí ela falava assim, a Bíblia fala assim, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a questão de ser agradecido, eu sei que tá bem fora do que ele tá falando, mas assim, me veio à memória isso, que nós temos que ser agradecidos. Todo dia que você levanta é um motivo de de você ser agradecido a Deus, porque é mais uma oportunidade que você tem de viver na presença de Deus, que você levantou, você pode viver passar um dia com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com seus pais, aqueles com que você ama. Então é motivo de gratidão. Não acordar já de mau humor, irritado, que aquilo vai o dia inteiro, né? Muitas vezes ela contamina de uma forma ruim outras pessoas. Então, assim, é só que eu senti de compartilhar com vocês isso, né? Depois, aí nesse dia ela orou comigo, nunca mais, graças a Deus. Agora acordo de bom humor todos os dias, tá bom? Vamos lá. Então, aí ele vem falando, né, acerca do reino de Deus, né, daí ele fala, vamos só ler o versículo 5, fala assim, podem estar certo disso, o reino de Cristo, de Deus, nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso,
pois a pessoa gananciosa, na realidade, é um idólatra. Ama e adora as coisas boas dessa vida mais do que a Deus. Essa questão dele fala assim, né? Que é um idólatra. A Bíblia fala assim, que quando Deus falou assim, ó, somente a Deus você deve adorar e somente a Ele prestar culto. A palavra idólatra fala assim, que tudo aquilo que se você coloca no lugar de Deus. Vocês lembram da história de Abraão, né? Deus tinha prometido Isaac, o filho, e Deus pediu, porque lógico que Deus não permitiu que ele sacrificasse Isaac, mas Deus queria ver o que? O coração dele como estava, porque aquele filho, aquela promessa, aquela bênção estava se tornando mais prioridade na vida dele do que o próprio Deus. Então, assim, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, é pecado. É contra a vontade de Deus, é idolatria. A adorar é somente a Deus, né? Então ele fala assim, olha, adorar somente a Deus, somente você preste culto, né? Porque já é o suficiente. Então, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, ele entristece o coração de Deus, tá bom? Então, aqui ele vem falando sobre várias coisas sobre isso, né? Da companhia dessas pessoas, que agora nós somos luz e nós temos que manifestar essa luz, né? Nós temos que manifestar isso às pessoas. Ele ainda fala assim no 9, por causa dessa luz que nós temos hoje, que tem no íntimo de vocês, deveriam fazer somente o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. Então a gente sempre tem que buscar isso. Aí ele fala assim, à medida que prosseguirem na vida, aquilo que nós até comentamos, né? Acho que comentamos, se eu não me engano, no anterior, aprendam, à medida que prosseguirem na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Então sempre a gente vai ter que estar aprendendo aquilo que agrada ao Senhor. Tem coisas que a gente vai morrer, provavelmente não vai saber de tudo isso aí. Então a gente tem que sempre buscar aprender isso. Aí ele vem falando de várias coisas, de pecados que as pessoas têm, dos prazeres indignos das pessoas que estão nas trevas ainda, né? Que isso não é nem lícito, não é nem tem nem como, é vergonha até mencionar, ele fala isso. Aí daí vem falando assim, no 15, não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, né? Então, às vezes você tá numa situação, tá num lugar, vem o pensamento assim, faz tal coisa por determinada pessoa. Você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, né? É coisa da minha cabeça. Aí você pensa, mas é uma coisa boa? Se fosse uma coisa ruim, não viria de Deus, obviamente, né? Se é uma coisa boa, né, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Então vá e faça, né? Porque a gente nunca perde nada em ajudar as pessoas. Às vezes a gente diz, não, isso é coisa da minha cabeça, não, tem vergonha, não, o que a pessoa vai pensar, né? Não, mas sentiu. Isso a gente faz um dia assim, às vezes é num pensamento, vem um pensamento, o pessoal fazer isso. E às vezes fala assim, não, eu não consigo ouvir Deus. Isso é ouvir Deus. O Espírito Santo, ele fala assim, na nossa mente, né? Você vê, opa, então eu vou dar crédito ao Espírito Santo. Não é falar, vai lá e faz isso. É uma coisa boa, vai abençoar, vai ajudar outra pessoa. Então, assim, tudo quando você tiver a oportunidade, por mais pequena que possa parecer, vai e faça. Porque você vai ver, aquilo que a gente até comentou, você planta, você colhe, né? Então, vai e faça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, sempre tiver oportunidade, faça o bem, sempre. Aí ele fala assim, portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder, porque os dias atuais são difíceis. Olha, naquele tempo ele estava falando que os dias eram difíceis. Imagina hoje, como os dias são difíceis hoje, né? Com a mídia, com a internet, com aquela coisa, com a disputa, com as músicas. É assim, uma coisa impressionante. Hoje a gente acha que pode ser que daqui a uns 40, 50 anos, quem tiver na nossa geração vai falar, nossa, hoje os dias são difíceis, mas para nós também hoje é difícil e na época de Paulo os dias já eram difíceis. Então você vê que é o quê? Uma constância, então nós que temos que colocar o nosso, achar o nosso lugar e seguir aqui dentro do padrão de Deus, senão a gente não aguenta mesmo. O mundo tá só caminhando para ficar cada vez pior, né? Aí vamos lá então. Aí uma coisa que eu queria conversar com vocês, que a gente tem uma dificuldade, depois que eu até passei rápido as outras partes, eu me deter um pouquinho mais nessas aqui. No versículo 21, ele fala assim, honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Essa palavra submissão, ela é muito difícil de ser aceita hoje em dia. A palavra submissão, ela quer dizer sob a missão.
né? Tá dizendo aqui. Então, estamos todos numa mesma missão, cada um com o seu papel, cada um com a sua posição, mas é a mesma, mas sob a missão. Mas no versículo 22, eu vou ler para vocês, ele fala assim: vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido toma conta da esposa da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser seu salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, tal como a igreja obedece a Cristo. Quando ele fala, hoje em dia as mulheres ouvem isso, elas acham um absurdo, né? Porque pelas coisas que a mulher conquistou, a posição que a mulher chegou, ela acha que ser submissa é ser capaz, é estar de baixa, é obedecer cegamente ao homem. Quando Paulo está falando isso aqui, quando Deus, né, o inspirou para escrever isso, ele está querendo dizer o quê? Que nós, como esposa, nós estamos na mesma missão que o homem, né? Só que nós temos papéis diferentes. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou assim: eu estou criando para você uma ajudadora, uma auxiliadora, né? Aquela que vai ajudar. E como que nós, como mulheres, podemos ajudar? Qual é o nosso papel nisso tudo? Eu falo assim: mas meu marido não é cristão, né? Não tem como. Não é questão de aquilo que eu disse, não é obedecer cegamente. Ser submissa é ajudar ele na missão dele. Dentro da missão dele, você tem que desempenhar o seu papel. Qual que é o seu papel diante de Deus? É elogiar, é abençoar, é incentivar, é cuidar, né? É honrar o seu esposo, é ajudar ele a ele desempenhar a missão dele. Ah, mas ele não é cristão. Ainda não. Mas você tem que fazer o que? A sua parte como esposa, né? Fazer o seu papel como esposa. A Bíblia fala assim que a esposa, não fala esposa, o cônjuge, né? Tô dizendo a mulher, porque nós somos mulheres. O cônjuge, quando o outro não é conhecedor da palavra, não é cristão, o seu procedimento daquele que é cristão, ele santifica a vida do outro. Porque se você for, a gente vai dar sequência de lendo, fala que nós hoje em dia somos um só. Deus nos vê como um só. Se a gente olhar lá em Gênesis 2, quando Deus criou Adão, ele criou, fez o boneco de barro lá, soprou nas narinas de Adão, ele passou a ser alma vivente. Aí depois a Bíblia veio falando assim que Adão viu os bichos, deu nomes aos bichos e tal, mas Deus viu que ele estava só. Aí então, ele caiu um sono sobre Adão, ele tirou a costela, acho que vocês conhecem a história, e fez ali a mulher. Aí Adão, quando viu, né, nossa, né, é mulher, né, ossos dos meus ossos, né, tal. E a Bíblia fala assim que quando Deus vinha na viração, todo dia na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. E quando Deus chegava, ele chamava Adão e vinham os dois, né, porque Deus os via como um só. Tanto é que Adão só foi dar nome para Eva em Gênesis 3, depois da queda, depois que eles desobedeceram a Deus, que ele deu o nome de Eva para a mulher. Então, ou seja, isso quer dizer para nós o quê? Que Deus, quando ele nos vê como um só, né? Ah, mas ele não é cristão, ou ela não é cristã. Independente disso, Deus nos vê como um só. Então, quando você cumpre o seu papel, você está abençoando o seu esposo. E ele, da mesma forma, está sendo a esposa um é beneficiado com o outro, sabe? Quando os dois cumprem seu papel. E a partir do momento quando você procura seguir uma ordenança, um padrão bíblico para sua vida, para o seu casamento, você já está honrando a Cristo com isso, né? E quando você... Porque às vezes a gente vê assim, a gente já trabalhou com casais, muitas mulheres cobram muito, muito, muito dos homens. Cobram atitudes de palavras, de gestos, de coisas que eles não fazem, que não falam, ou que faz, ou, né? Mas cobram demais. Só que elas estão cobrando algo que nem elas mesmas fazem. Vocês já ouviram, né? Sabem da lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, só que se você plantar uma semente de laranja, você vai colher laranja, você não vai colher melancia. Se você plantar um limão, você não vai colher maçã, você vai colher limão. O que você planta, você colhe. Então, tem mulheres que estão querendo colher o que não foi plantado, entenderam? Então, até tudo aquilo que se você for colher honra, você se você plantar honra, você não vai colher desonra, né? Você vai plantar amor, você vai colher ódio? Nunca, né? Então, assim, tudo que você planta, você colhe. Então, a gente tem tendência, assim, por causa da nossa
natureza má, pecaminosa, né, de Adão lá, a gente querer colher aquilo que nós não plantamos, né? A gente cobra uma coisa, quer que o outro faça, sendo que nós mesmos não queremos fazer nada, nós só quero plantar, colher. Eu não quero ter o trabalho de plantar, eu quero ter o trabalho, eu quero só colher, eu quero que alguém tenha nem quero ter esse trabalho, eu quero que alguém tenha o trabalho de colher para mim. Mas não é assim que funciona, né? Então aquilo que você faz, você dá, você recebe. Então, assim, uma coisa assim que Deus tem como mulheres cristãs, como esposas, pare de olhar o defeito do seu esposo, mas assim, olhe para si mesma. Senhor, o que que eu tenho que mudar? Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça do marido e o marido o cabeça da esposa. É questão de hierarquia, de autoridade diante de Deus. Então nós nunca vamos conseguir mudar os nossos maridos impondo, querendo impor as coisas, cobrando, falando. Não vamos. O nosso papel qualquer é o joelho, dobrar o joelho e orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo, se ele não conhece Jesus ainda, que ele venha conhecer e que Deus transforme a vida dele. Se ele já conhece, que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Porque o homem, quando ele casa, ele quer o que? Como eu falei, ele quer uma ajudadora, ele quer aquela que está ali junto com ele, somando com ele. Ele não quer uma mãe, ele não quer uma pessoa que fique mandando. O homem detesta que mande nele, que impõe as coisas. Então, qual que é o problema diante disso tudo? Que muitas vezes as mulheres reclamam, tem muitos homens, mas ele não cumpre o papel dele. Se ele não cumpre, eu falei, vai orar, mas nunca assuma o papel do homem. Nunca. Não assuma, não faça isso. Ore, espere, deixa Deus trabalhar, mas nunca assuma. Eu sei que você como mulher vai poder desempenhar perfeitamente, mas não assuma, porque não é papel seu. Então você quer a bênção de Deus sobre o seu casamento, você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre os seus filhos, porque vocês são exemplos para os seus filhos. A criança limita em tudo, né? Então ela sempre vai ver esse exemplo, o exemplo. Por isso que tem muitas famílias assim que estão totalmente desestruturadas, distorcidas. Por quê? Não há exemplo, começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. Então assim, hoje eu quero desafiar você, né? A seguir a um padrão que Deus estabeleceu. Não o que o homem fala, não que as pessoas falam. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Mas assim, Senhor, eu quero te obedecer. E começando aqui pela minha casa, com meu esposo, com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos. Essa submissão é o que? É eu estar junto com meu esposo na mesma missão. Então eu não quero que haja disputa, eu não quero que haja um melhor que o outro, mas eu quero estar assim, qual que é o meu papel, né? Se você ainda não sabe, procura alguém que possa te orientar, que possa te auxiliar, busque na palavra. Qual que é o seu papel como esposa? Porque aí sim você vai estar plantando algo espiritual, que é o que honra a Jesus e honra para a sua vida como esposa, como uma mulher de Deus, tá bom? Vamos lá. E para os maridos ele fala, vocês maridos, mostrem para suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou para a igreja quando morreu por ela, para fazer a santa e pura lavada pelo mesmo batismo e pela palavra de Deus. É interessante ver que Deus ele fala assim, para o homem amar a esposa, ele não fala para a esposa amar o homem. Por quê? Porque a mulher já é algo dela, ela já ama mesmo, né? É muito mais fácil. Mas ele fala que é para o homem amar a esposa. Aí ele fala que é assim que os maridos devem tratar suas esposas, como Cristo, né, tratou, cuidou da igreja e se entregou por ela. Daí que ele fala que o marido e a esposa são um só corpo, prova-se pelas escrituras, quando diz um homem deve deixar seu pai e sua mãe quando se casa, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa e os dois serão um só, né? Aquilo que eu já falei. E quando ele fala deixar pai e mãe, é inclusive geograficamente, né? Porque a partir do momento que você casa, você começa a escrever a sua história, uma nova história, né? Então, tudo foi bênção, tudo aquilo que você aprendeu com seus pais, ele com os dele, tudo que é bom, vocês vão levar isso, vão como exemplo. Mas a partir de agora, o casal começa a escrever uma nova história, tudo tem que sair mesmo. Não adianta, casou, mora com a sogra, mora com a mãe, não dá certo. Não adianta que não dá certo. Casou, tem um ditado aqui, pelo menos aqui no Brasil, quem casa quer casa, né? Então cada um tem que seguir o seu caminho mesmo. E aí, né, Paulo ainda fala, eu sei que isso é difícil de compreender, porém é uma ilustração do modo pelo qual somos membros do corpo de Cristo. Ele fala que é difícil porque é uma ilustração realmente. Então, portanto, eu torno a dizer, o homem deve amar sua esposa, vê que ele ressalta isso de novo.
Um homem deve amar sua esposa como parte de si próprio, e a esposa deve cuidar e respeitar profundamente o marido, obedecendo, elogiando e honrando. Então, assim, o casal sempre tem que ter coisa, nunca, ó, tem coisa mais, assim, você vê esses casais, um fala, você vai conversar com o casal, um fala mal do outro, na frente dele, um do outro mesmo, sabe? É uma falta de respeito. Então, assim, é umas coisas assim que a gente tem que aprender, né? Reaprender muita coisa. Eu sei que tem muitas mulheres que são traumatizadas, que são maltratadas, né? Que não recebem amor, não recebem carinho. Mas isso aí é coisa pra gente colocar diante de Deus. Porque Deus, ele pode transformar qualquer pessoa mesmo. Tá bom? Então, assim, que você possa ter sido abençoado com essa palavra, edificado com essa palavra. Que Deus continue trabalhando no nosso coração, para que nós possamos ser, assim, mulheres, assim, aquela mulher sábia, que edifica a sua casa, né? Que possamos ver nas nossas gerações futuras a consequência, o resultado disso, da nossa obediência a Deus. Que possamos ser mulheres que buscam o Senhor, que cercam a nossa casa com oração, com carinho, com cuidado, com zelo, com honra, tá? E que nós possamos ser aquele farol mesmo, que brilha para que as pessoas olhem e falem, não, quero ser assim, eles têm algo diferente. Que possamos começar a mudar esses dias maus a história da nossa família, da nossa geração, dos nossos netos, dos nossos amigos, daqueles que estão próximos de nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês.